anuncia-me. Jesus diz: e da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele acreditar tenha a vida eterna. Jesus está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, que a cruz que ele enfrentou, a cruz que ele acolheu, a cruz que ele viveu, era necessário para a nossa salvação. Era necessário para que nós fôssemos resgatados da profundeza da perdição dos nossos pecados. Era necessário. De tal forma a nossa situação de pecado, de pecadores, de tal forma a nossa situação é dramática, de tal forma a nossa situação é complicada por causa dos nossos pecados, por causa da dureza dos nossos corações, que era necessário mesmo que o Filho de Deus descesse do céu, se fizesse homem, se fizesse carne, viesse habitar no meio de nós, para nos resgatar do nosso pecado, para nos resgatar da dramaticidade da perdição eterna por causa dos nossos pecados. De tal forma é dramática a nossa situação, que foi necessário que o próprio Deus descesse, se fizesse homem, se humilhasse numa cruz para nos arrancar da perdição eterna, para nos dar o perdão. No entanto, meu irmão, minha irmã, precisamos responder a isso com a fé. Precisamos responder a isso com a fé, com o amor a Deus. Precisamos aderir a Cristo, precisamos aderir a Deus, precisamos renunciar aos nossos pecados, precisamos, antes de tudo, crer em Cristo Jesus, aquele que foi pregado na cruz por amor de nós, é o Filho de Deus, nosso Salvador, que espera de nós uma resposta de fé e de amor. Espera de nós uma resposta, uma adesão verdadeira, uma obediência da fé. Espera que tenhamos uma docilidade do coração para nos convertermos e sermos salvos pela graça dele. Nós precisamos responder a ele com a fé e o amor que ele mesmo nos capacita em nosso coração. Ele diz, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário, é preciso que o Filho do Homem seja erguido na cruz, para que todo aquele que nele acreditar tenha a vida eterna. Precisamos crer, amar e obedecer ao Senhor. Pois Deus amou tanto o mundo. Olha só, a nossa resposta de fé ao amor de Deus que se revela na cruz. O que é a cruz? O que é o sinal da cruz? O que é o acontecimento da cruz? O acontecimento da cruz é a manifestação do amor de Deus por nós. É a manifestação da grande misericórdia de Deus por nós. A cruz é a expressão do amor de Deus, da entrega inteira de Deus para nos salvar. Deus é assim, é preciso, para que todo aquele que nele acreditar tenha a vida eterna, porque Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto essa humanidade, que deu o seu Filho único, entregou o seu Filho inteiramente, para que não morra eternamente, para que não seja condenado aquele que nele crê, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Tem pessoas que vivem como condenados e que vivem se lançando na condenação. Por quê? Porque vivem se lançando no pecado. Porque vivem se escravizando no pecado, vivem se escravizando numa rebeldia contínua contra Deus, numa rebeldia que se expressa contra Deus, contra o céu, contra o reino de Deus, contra o bem, contra a verdade. Tem gente que acha que já está perdido, a sua vida está perdida, então se entrega inteiramente. E tem gente que acha que vai ser salva apesar da multidão de seus pecados, sem se converter, sem aderir a Cristo, sem aderir a Deus, sem amar a Deus, sem respeitar as coisas de Deus. Isso não será possível, meu irmão. Deus amou o mundo, nos amou infinitamente, nos amou eternamente e deu o seu Filho único para nos salvar. Mas é preciso que a gente adira a Ele, a gente queira, a gente o receba, a gente como diz São Paulo, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. São Pedro também fala dessa forma. É preciso que nos humilhemos aos pés
da Santa Cruz, debaixo da poderosa mão de Deus. É preciso que reconheçamos os nossos pecados, peçamos ao Senhor que nos converta e digamos: Senhor, eu quero Deus na minha vida, eu quero Jesus na minha vida, eu quero Deus na minha vida, eu quero que esse amor de Deus que foi revelado na cruz me salve, que inunde a minha vida, que transforme a minha vida, que transforme a minha história. Eu quero o amor de Deus na minha vida, eu quero Deus na minha vida. É preciso que a gente diga isso, é preciso que a gente assuma isso, porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Não vamos viver como condenados, meu irmão. O mundo já está condenado por causa do mal, por causa do pecado, por causa de obedecer ao inimigo e não a Deus. O mundo já está se condenando, as condenações do mundo já estão aí por toda parte, mas Jesus deu a vida na cruz, se humilhou numa cruz para nos resgatar, é preciso estender a mão para Ele, é preciso estender a mão para Jesus, para que Ele nos resgate, porque Ele já deu a vida, Ele já derramou seu sangue por mim e por você. Quem acredita nele não é julgado. Quem não acredita já está julgado, porque não acredita no nome do Filho de Deus. Tem muita gente que não acredita. Tem muita gente que não acredita, não teme, não respeita mais. Tem muita gente que não respeita, não teme, não acredita. Por isso que não respeita as coisas de Deus, não busca a Deus. Tem gente que no domingo à noite coloca um paredão na frente da igreja com toda a altura para atrapalhar a Santa Missa, porque não respeita a missa, não respeita um culto evangélico, como aconteceu em Ibiraba nessa noite, e isso está se tornando um problema nas nossas comunidades, e eu quero acionar os nossos poderes públicos. Está acontecendo um problema que é um problema para a família, um problema para as nossas comunidades, sabe? Esses paredões que têm acabado com a cultura popular, têm também tentado acabar com a religião das comunidades. Os paredões, em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer momento, em qualquer altura, eles não têm respeito mais com nada. Colocam um paredão, um bar aberto com um paredão na frente da igreja, na hora da Santa Missa. Em Ibiraba essa noite, por exemplo, além da missa, tinha 2 cultos evangélicos acontecendo no mesmo horário. E um paredão em toda altura não deixou ninguém rezar, não deixou ninguém ouvir a palavra de Deus, não deixou ninguém ter paz para buscar a Deus, que é isso que nós precisamos. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus, nós precisamos de salvação, nós precisamos da vida eterna, nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Mas esse mundo enveredado pelo mal, enveredado pelo pecado, enveredado por essa rebeldia do demônio, não respeita mais nada, não respeita as coisas de Deus, não reconhece mais nada de sagrado, só procura o pecado, só se enfia no vício, só se enfia na bebedeira e nas músicas, na baixaria das músicas porcas que a gente escuta nesses paredões. Não tem mais dia, horário, não tem altura, não tem respeito mais com nada. Se faz em qualquer dia, em qualquer horário, e quem quiser que aguente. Que seja igreja, que seja quem estiver rezando, que seja um doente em casa, um idoso, uma criança recém-nascida, não se tem mais paz com essas coisas. Eu quero a partir de hoje acionar os poderes públicos. Ou nossos municípios têm gestão, ou então a gente vai virar uma guerra nas nossas comunidades, dessa forma. Ninguém mais tem paz, ninguém mais pode nem rezar em paz nas igrejas. Porque na hora do culto, na hora da Santa Missa, está lá um paredão ligado na frente da igreja, em toda altura, nos impedindo de rezar, nos impedindo de buscar Deus. É de Deus que nós precisamos, meu irmão, minha irmã. E nós temos horários para isso, as igrejas têm horários para funcionar. As nossas igrejas têm horário para funcionar. As nossas igrejas têm horário para realizar suas missas e seus cultos. E precisamos ser respeitados na nossa busca de Deus, na nossa religião. Não é possível que as nossas comunidades estejam sendo transformadas no inferno. Ibiraba esta noite foi transformada no inferno. Um inferno de verdade foi transformado a nossa comunidade de Ibiraba. Cadê os nossos poderes públicos? Não temos mais prefeitura? Não temos mais gestão pública? Não temos mais governo? Cada um faz o que quer nas nossas comunidades? Agora virou uma moda, todo mundo agora quer fazer um paredão e sair por aí incomodando todo mundo, como se não tivesse regra, não tivesse lei para essas coisas. E parece que não tem, porque as prefeituras não agem nessas coisas. Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação,
Tudo isso está sendo prejudicado, a educação, a cultura popular e a educação, tudo está sendo prejudicado por essas coisas sem controle nas nossas comunidades. Tudo está sendo prejudicado, não é só a igreja não, não é só a religião não. A escola, a cultura popular, a educação, tudo está sendo prejudicado. A família, a estrutura familiar está sendo prejudicada por essas coisas sem controle. Agora o que reina nas comunidades são os paredões sem controle, sem respeito, sem temor de Deus. Essas pessoas não são gente. O que é que acontece com essas pessoas? Não são gente, não tem família, não tem fé em Deus, não tem piedade, não tem temor de Deus em seus corações. O que é que acontece? O que é que está acontecendo com o nosso povo? O que está acontecendo com nossas comunidades? E o que é que está acontecendo com os poderes públicos? Que não governam mais as nossas comunidades, não governam mais os nossos municípios. Cada um faz o que quer. Então, meu irmão, minha irmã, está aqui a palavra de Deus para nós. A partir disso é que nós queremos colocar essas coisas. Quem acredita em Jesus não é julgado. Quem não acredita já está julgado porque não acreditou no nome do Filho de Deus. Pois é, aquele que não respeita nem a Deus, nem a igreja, nem a oração, está condenado mesmo, meu irmão. Porque aquele que poderia lhe salvar, você está rejeitando e está profanando, está blasfemando Deus, está rejeitando Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, Cristo é a luz do mundo. A palavra de Deus também é luz. Cristo Jesus que nós buscamos nas nossas igrejas, Ele é a luz do mundo, mas o mundo prefere a escuridão. Ontem à noite foi isso que aconteceu em Ibiraba, e é isso que muitas vezes está acontecendo nas nossas comunidades. As pessoas estão preferindo a escuridão, as pessoas estão preferindo o pecado, as pessoas estão preferindo o vício, as pessoas estão preferindo a baixaria, as coisas mais baixas e imundas desse mundo. Estão preferindo essas coisas porque suas ações são más. Preciso se converter, meu irmão, minha irmã, porque quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, não se aproxima da igreja, não se aproxima da palavra de Deus, não reza, não se aproxima da oração e não quer deixar os outros rezarem também. Quem pratica o mal é desse jeito, mas quem pratica a verdade vem na direção da luz, para que suas ações sejam vistas, porque são feitas em Deus. Convido você, meu irmão, minha irmã, vem para a luz, vem para Cristo, vem para Deus. É isso que nós precisamos, é de Deus que nós precisamos nesse tempo de trevas, nesse tempo de escuridão para o mundo. É de Jesus que nós precisamos. Convido os nossos cristãos, católicos e evangélicos, e todo o povo de bem, famílias, pessoas de bem, que querem o bem para suas famílias, para os seus filhos, especialmente nosso povo de igreja. Vamos levantar a voz, meus irmãos. Não vamos poder aceitar esse tipo de situação que tem impedido que a gente reze nas nossas comunidades. Não vamos ser cristãos covardes. Cadê os cristãos das nossas comunidades? Cadê os católicos? Cadê os evangélicos das nossas comunidades? Não vamos ser covardes mais. Vamos levantar a voz e não vamos ser calados pelo demônio e pelas obras dele, pelo pecado. Como é que a palavra de Deus vai ser calada pelo pecado? De tal forma Deus ama o mundo que enviou o seu Filho. Deus ama a mim e ama você. E ama também essas pessoas que andam infernizando as comunidades. Mas precisa que a gente se converta para sermos salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.